Pronto, pessoal! Chegou a hora de falarmos das gerações poéticas do romantismo, falar de Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Castro Alves, autores que são muito lembrados nos vestibulares do Brasil inteiro. Tá preparado? Então chega mais! As gerações poéticas do romantismo são três. Os autores românticos, pessoal, eles serão divididos em três momentos e a produção literária de cada momento desse tem muito a ver com o contexto histórico de sua produção. Por exemplo, a primeira geração é conhecida como nacionalista ou indianista. Qual seria a explicação? Essa geração, pessoal, ela vai ocupar aí mais ou menos de 1836 até 1850. Ela está bem próxima da independência do Brasil, que foi em 1822. Então, por essa proximidade temporal, a independência do Brasil vai interferir diretamente na produção desses autores, fazendo com que eles fossem motivados a escrever exaltando os elementos de nossa pátria. Que elementos serão esses? Aqueles elementos que eu falei no vídeo anterior, certo? O folclore, as nossas tradições, a cultura brasileira, a nossa história e, claro, o nosso índio, tá certo? Então, índio, natureza, cultura, folclore serão as temáticas comuns a esses artistas da primeira geração. Nós temos dois grandes nomes nessa primeira geração. Gonçalves de Magalhães, que é o cara que introduziu o romantismo no Brasil no ano de 1836, não é um autor de grande destaque, certo? Ele foi o responsável por escrever Suspiros Poéticos e Saudades, mas depois foi um pouco esquecido. Por quê? Porque termina sendo suplantado pela obra de Gonçalves Dias, que é o maior nome da primeira geração poética do nosso romantismo. Autor de Canção do Exílio, autor de Ijuca Pirama, é um autor indianista nato. É aquele autor que vai utilizar até língua tupi nos poemas, pessoal, para representar uma língua ainda mais brasileira. O índio dele é um índio selvagem, é um índio guerreiro, que está ali, ó, na tribo, lutando por seus descendentes, lutando por sua terra. Então ele substitui aquela visão do cavaleiro medieval lá da Europa. O herói do romantismo europeu é o cavaleiro medieval. O herói do romantismo brasileiro é o índio idealizado, forte, robusto, corajoso, selvagem, certo? Que defende suas terras com muita bravura. Essa é a primeira geração. É a do Gonçalves Dias, mas a gente não para por aí. De 1850 até 1865 ocorreu a segunda geração poética do romantismo, que é a ultrarromântica, conhecida como geração do mal do século. Essa geração, pessoal, é a mais romântica dentre todas as gerações românticas. Ou seja, é aquela que tem maior sentimentalismo, é aquela mais voltada ao pessimismo. É conhecida também como byroniana. A influência de Lord Byron na obra desses autores fez com que eles ficassem muito pessimistas e fizessem uma obra mórbida, uma obra que envolve morte. A morte passa a ser, pessoal, nessa segunda geração poética, uma fuga, uma evasão, certo? Para os problemas do autor, que geralmente eram autores muito fechados, muito tímidos, que não conseguiam se relacionar muito bem e buscavam na poesia uma saída para todos esses problemas. É uma geração muito intimista, onde as temáticas se resumem a eu amo, eu sofro, eu quero morrer. Eu amo, eu sofro, eu quero morrer. Ou seja, bem egocêntrica. Aqui, pessoal, nós temos muitos autores de destaque, certo? O maior nome é Álvares de Azevedo, considerado o poeta da morte e do tédio. É autor de Noite na Taverna, um livro de contos macabros, tá certo? É autor de Liga dos 20 Anos, seus poemas que foram lançados póstumamente, porque ele morreu muito cedo, pessoal, morreu com 21 anos. Não era reconhecido como um grande artista do romantismo, era desconhecido. Depois é que perceberam que ele tinha essas produções e lançaram. E ele terminou virando o principal autor da segunda geração. Ao lado dele tem Casimiro de Abreu, um poeta mais voltado à temática da infância, uma evasão no tempo, buscando sempre o passado, com muita saudade, certo? Saudade é uma marca relevante na obra de Casimiro de Abreu. Professor, tem outros autores? Temos o Fagundes Varela. E o Fagundes Varela é um autor que está meio em transição, tá ligado? Seus poemas, às vezes, passam um lado pessimista, mórbido, que combina com a segunda geração, mas já tem outros poemas que são libertários, condoreiros, que combinam com a terceira geração. Então ele é um caso especial dentro do romantismo, porque ele é um autor de transição. Ele tem um pezinho na segunda geração e um outro pezinho na terceira geração. E o que seria a terceira geração poética do romantismo? É a última geração, que vai de 1865 até 1881, quando acaba o romantismo. Quando acaba o romantismo, começa no Brasil, pessoal, uma estética chamada realismo.
que é uma estética muito mais voltada à denúncia de problemas sociais. Como esses autores viveram esse momento aí, ó, que antecipa esse momento de denúncia, eles podem ser tratados como autores de transição. E aí então eles vão ter uma certa preocupação social, preocupação política, que é uma geração chamada de condoreira. A palavra condoreira vem de condor. O condor, pessoal, é uma ave andina que voa muito alto e por isso ela representa liberdade. E aí esses autores serão os autores da liberdade, da abolição, da proclamação da república, da defesa dos direitos políticos, civis, certo? Então, aí nós temos como destaque Castro Alves, conhecido como poeta dos escravos, um poeta de temáticas abolicionistas, de temáticas republicanas, um poeta, pessoal, de linguajar, certo? Verborrágico, cheio de oratória, que cativava as pessoas pela fala. Ele era um autor de bons argumentos, tá bom? Era um autor que gritava em praça pública, inflamando multidões, com uma poesia muito engajada, o Castro Alves. É o autor, pessoal, de Navio Negreiro, de Vozes da África, e não se destacou somente em poesia de caráter social, não. Também fez poesias amorosas. A diferença da poesia amorosa dele para a poesia amorosa dos outros autores das gerações anteriores, como Gonçalves Dias e Álvares de Azevedo, por exemplo, é que nesses autores o caso amoroso não se concretiza. Em Gonçalves Dias o caso amoroso se concretiza? Não. Em Álvares de Azevedo o caso amoroso se concretiza? Não, porque a mulher é tão idealizada que ela se torna intocável. Em Castro Alves, não. Castro Alves já está no processo transitório, chegando no realismo. Então essa mulher já é mais concreta. O amor é tratado como um amor carnal. Então o caso amoroso se concretiza. Professor, mas tem sofrimento? Eu não quis dizer que não tenha sofrimento, tá certo? O caso amoroso pode se concretizar e a mulher pode morrer, por exemplo, e ele vai sofrer do mesmo jeito, só que ele teve um relacionamento com essa mulher, diferente dos autores das gerações anteriores, que nem relacionamento com a mulher tinham, tá certo? Castro Alves é o principal nome dessa terceira e última geração do romantismo. Ele antecipa certas temáticas da abolição, da proclamação da República, que serão vigentes em todo o processo do final do século XIX, ali na década de 60 e 70, às vésperas do realismo no Brasil. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado de nossa revisão, falando aí de Gonçalves Dias na primeira geração, Álvares de Azevedo na segunda e Castro Alves na terceira geração. É um resumo de todas as gerações poéticas do romantismo, que é assunto certo nos vestibulares que vocês vão fazer em todo canto aí do Brasil, tá certo? Valeu, pessoal, até mais, tchau!